Diz assim: a mulher engravidou e deu à luz a um menino, viu que ele era lindo, bebê, e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Agora nós vamos abrir a Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 7, versículo 15. Rapidão, Gênesis capítulo 7, versículo 15. Diz assim, eu vou ler o versículo 15 de Gênesis capítulo 7. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Agora eu quero, por favor, meu último texto da noite, segundo o livro dos Crônicas, capítulo 6, versículo 11. Segundo o livro dos Crônicas, capítulo 6, versículo 11. Se você não for veloz, acompanha comigo aqui. Eu vou ler apenas o versículo 11. E coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Curve a sua cabeça, deixe-me orar. Quero pedir que você não se movimente mais até o final da reunião. Eu só tenho 15 minutos para pregar e em 15 minutos sua vida pode mudar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua presença. Nós te amamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Espírito do Deus vivo, fala conosco, porque nós precisamos de uma direção, em nome de Jesus. Amém. Meu tema de hoje é as 3 arcas. Os 3 textos que eu li, tanto o livro de Êxodo, quanto o livro de Gênesis, quanto o segundo livro dos Crônicas, eles usam a mesma expressão que é arca. A arca de Moisés, a arca de Noé e a arca da aliança. Não em ordem cronológica, mas os 3 textos que eu li falam da mesma expressão para alguma coisa que foi criado. Criado para quê? Criado para proteção. Criado para guardar alguma coisa. Criado para proteger. Criado para não deixar com que alguma coisa de ordem externa prejudique alguma coisa que está de ordem interna. Os 3 textos que eu li usam a mesma expressão no original, que é arca. A arca de Moisés, a arca de Noé e a arca da aliança. Eu quero começar falando sobre a arca de Moisés, porque nós estamos em um culto chamado culto da família. A arca de Moisés é a arca que a mãe dele, a dona Joquebede, fez para ele. Naqueles dias, as crianças, os meninos nascidos, eles estavam correndo um grande risco de serem mortos. Desde que Deus deu uma promessa para a mulher que do fruto dela viria o Salvador, começou-se uma matança por promessas. Começou-se uma perseguição contra pessoas do sexo masculino que nascessem. Então, desde sempre, isso aconteceu até nos dias de Jesus. Por isso, eles tiveram que fugir, porque Herodes mandou matar crianças. E no caso de Moisés, é isso que está acontecendo. As crianças estavam sendo mortas, porque corria-se o risco de nascer o Salvador, aquele que iria redimir tudo. Mas uma senhora muito inteligente, uma senhora mãe de família, ela tomou uma decisão, ela disse: o meu filho não, o meu menino não vai morrer assim, eu não vou permitir. E ela escondeu ele era muito bonito, era um menino de formosura, vistoso, forte, bem cuidado, mas chegou uma hora que ela não conseguiu escondê-lo mais, e ela teve que providenciar um lugar de segurança para ele. As 3 arcas têm características iguais, porque todas tiveram que ser revestidas de betume, todas foram feitas com os mesmos critérios. É tão poderoso quando você pensa assim. E a dona Joquebede, mãe de Moisés, ela proporcionou para ele aquilo que só a família pode proporcionar.
Existe um lugar de segurança chamado família. Existe uma arca de segurança, uma arca que protege você, que outro ambiente nenhum te protege, só a família. Porque tudo começa na família e tudo termina na família. Algumas pessoas, e nos dias de hoje existe um levante contra a família, porque qual é a ideia do marxismo? Qual é a ideia da ideologia? Você não presta muita atenção, mas se você analisar bem, nós vivemos em dias que o animalismo tem crescido muito. O que é o animalismo? É aquela cultura de chamar o cachorrinho, o gato de filho, de dormir na cama. As pessoas, elas adotam animais, mas elas não têm coragem de adotar um outro ser humano. Por quê? Porque a família não importa mais. Cada dia que passa, a família tem sido desconstruída, porque se acaba com a família, acaba com a igreja. E se acaba com a igreja, acaba com a sociedade, porque tudo começa na família e tudo termina na família. O diabo, ele quer acabar com a sua família. E se a família é exterminada, a igreja também acaba, porque a igreja é resultado da família. Existem pessoas que vêm de lá tentando resolver problemas daqui, que na verdade eles criaram lá. Um dia uma mãe veio brava para mim falando: pastor, toma aqui. Eu disse: toma você aqui, porque quem pariu Mateus, que balance. Você criou um problema na sua casa, minha senhora, vai solucionar ele lá. Não espere que a escola eduque seus filhos. Escola é lugar de alfabetização, educação é dentro de casa. E a Joquebede, ela tomou uma decisão, ela disse: eu vou assumir a responsabilidade de salvar a minha família. Eu vou assumir a responsabilidade. Existem perigos lá fora, que nenhum outro ambiente que não seja uma família vai te proteger deles. Existe um ambiente, Deus plantou um jardim chamado Éden, e Ele colocou o homem dentro. Existia uma floresta lá fora, a terra era de Adão e Eva, mas Deus plantou um jardim. Que jardim é esse? É o lugar que nós voltamos para ele todo dia, depois de ir na floresta, caçar, depois de ir na floresta, buscar comida. Adão tem que achar um lugar, Eva tem que achar um lugar que chama família, porque foi a primeira instituição que Deus criou na terra. Nenhum sucesso fora de casa representa o fracasso da sua família, porque tudo começa na família e tudo termina na família. Pode ser pequeno às vezes, pode ser só um casal, pode ser um casal e um filho, porque o cesto de Moisés só cabia ele, era pequenininho, era para um bebê de 3 meses, mas foi a família que fez, não foi o pastor que fez, não foi o governo que fez. Talvez você esteja ignorando o que tem acontecido nos dias de hoje, a destruição da célula matre da sociedade, que é a família. O primeiro milagre de Jesus foi em relação à família, porque foi em um casamento, não foi em uma apresentação de criança, não foi em um culto na sinagoga. O primeiro milagre de Jesus foi criar um cesto para que aquele ambiente fosse um ambiente seguro. Você sabia que se aquele casal não conseguisse sustentar aquela festa, se eles não conseguissem manter a galera chapada o resto da semana que fosse, eles poderiam ser apedrejados? Quando Jesus fez aquele milagre, e um dia eu estava num casamento falando sobre isso, para que mais vinho? Estava todo mundo com a cara cheia já, para que mais vinho? Jesus faz um milagre extraordinário de transformar a água, uma coisa sem graça, um casamento sem graça, um relacionamento de pai e filho sem graça, um relacionamento de filho e filha sem graça, um relacionamento de marido e mulher, seja o que for, de tios e sobrinhos, de avós e netos, aguado, aquela coisa sem graça, talvez igual esteja na sua casa agora. Ele transforma aquilo em algo maravilhoso, numa coisa tão gostosa, que ele chama aquilo de vinho, que simboliza alegria, que simboliza gozo. Por que ele fez aquilo? Não era só para manter aquele povo sem sobriedade, tinha uma família comprometida ali. A cultura da época dizia que se aquele
casal não conseguisse, se aquele noivo não conseguisse bancar uma festa, ele não ia ser digno de ter uma família. E Jesus salvou uma família. Jesus salvou uma família. E se Ele salvou uma família, é porque Ele acredita na família. Deus começou com uma família. Jesus também começou com uma família. E Ele quer cuidar da sua família, mas você precisa entender que esta arca, chamada Arca de Moisés, a arca da família, é um ambiente que todo ser humano precisa de uma. Cada pessoa precisa de uma família. Eu estava hoje fazendo os meus exercícios e um rapaz veio para mim drogado. Ele falou: senhor, eu falei: joga real, cara, fala a verdade. Ele falou: eu sou usuário, eu quero R$10. Eu falei: rapaz, vamos procurar 20 que eu fico com 10 e você com 10. Aí ele riu. Ele riu. Eu falei: como que começou isso tudo? Aí ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele falou: a minha família me acusava de ser um drogado. Um dia eu não aguentei a pressão dentro da minha casa. Tudo começou dentro da casa dele. Tudo começa dentro de casa. Talvez você não saiba, mas esses 120 dias de quarentena, nós tivemos mais divórcios do que talvez nos últimos 12 anos atrás. Talvez você não tenha percebido, tem pessoas criando a síndrome da cabana. Eu estava falando com a Anneli agora há pouco. Esses dias uma senhora pediu oração, ela falou: pastor, ora pela minha filha porque ela não quer sair de casa. Ela está com medo de sair de casa. Isso chama síndrome da cabana. Porque as pessoas estão apavoradas, elas estão com medo. Elas estão com medo de se manifestar. E quando isso acabar? Existem casamentos acabando porque as famílias estão opressas dentro de casa. E você e eu temos uma responsabilidade de entender o valor, cuidar e se manter firme nesta arca da família, porque tudo começa na família e tudo termina na família. Tudo começa na família e tudo termina na família. Deus criou a família com a expectativa. Sabe por que o diabo odeia tanto a família? Porque a família aponta para a Trindade. A família aponta para a Trindade. Deus começou a terra casando o homem, e Ele vai terminar com tudo casando o homem de novo. Deus começou casando Adão e Eva, e Ele vai terminar casando Cristo e a igreja. E quando o diabo olha para você e seus pais e seus filhos, quando Deus olha para você, quando Deus olha para você e sua esposa, é a Trindade manifesta aqui na terra. E quando o diabo olha para você também, ele vê isso. Ele vê a esposa representando a igreja, ele vê o marido representando Cristo, ele vê o marido representando o pai, ele vê a esposa representando o Espírito, e ele vê o filho representando Jesus. É assim, irmãos. Por isso o diabo quer destruir a casa, porque se ele destruir a sua casa, ele vai acabar com toda a sociedade. Nunca saia dessa arca chamada Arca da Família, porque tudo começa na família e tudo termina na família. Quando eu era mais jovem, a gente cantava uma música. Não sei se você vai segurar aí. Qual tom que é? É lá? Vamos fazer em sol? Eu tenho a proteção de Deus. Eu tenho a proteção de Deus. Você pode repetir isso? Vai. Eu tenho a proteção de Deus. De novo. Eu tenho a proteção de Deus. Aí assim, ó. Eu tenho a proteção para minha vida, família e para os meus bens. Eu tenho a proteção de Deus. Cadê o DG que vai me ajudar? Já devia estar aqui. Vamos lá, varão. Vamos ensaiar? Eu tenho a proteção de Deus. Eu tenho a proteção de Deus. Diz: eu tenho a proteção para minha vida, família e para os meus bens. Eu tenho a proteção de Deus. Segurou no final aí, viu aí? Vamos lá então, todo mundo junto, vai. Eu tenho a proteção de Deus.
a proteção de Deus. Tenho a proteção Na minha vida, família e pros meus bens. Eu tenho a proteção de Deus. Mais uma vez. Eu tenho a proteção de Deus. Canta aí, igreja. Eu tenho a proteção de Deus. Eu tenho a proteção pra minha vida, família e pros meus bens. Eu tenho a proteção de Deus. Você pode aplaudir a Deus pela família. Aplauda a Deus pela sua família aí, poxa vida. Aleluia. Nunca saia dessa arca. Aí a segunda arca que aparece é a arca de Noé. A arca de Noé. A arca de Noé representa a igreja. É um lugar de segurança, porque todo mundo precisa de uma família, mas toda família precisa da igreja. A arca de Noé representa a igreja. Uma hora as pessoas lá fora vão ficar desesperadas para entrar. Tem um dilúvio acontecendo. Tem uma promessa de que uma hora a coisa vai ficar feia. E algumas pessoas estão te chamando de idiota. Mas as pessoas pararam de chamar Noé de idiota quando começou a chover. Uma hora vai começar a chover, querido. Uma hora vai começar a chover e as pessoas vão procurar uma igreja aberta. Mas eles não vão encontrar mais. Uma hora não vai ter culto domingo mais. Uma hora não vai ter reunião quarta-feira. Um dia não vai ter célula mais. E as pessoas vão ficar desesperadas, batendo na porta, dizendo: deixem-nos entrar, socorra-nos. E somente quem estiver dentro dessa arca, chamada arca da igreja, porque é enorme. Deus queria salvar todo mundo, mas nem todo mundo cria nesta arca, porque naqueles dias não chovia. Naqueles dias as pessoas elas estavam preocupadas com seus afazeres, com seus negócios. Naqueles dias o shopping competia com o horário de culto. Naquele dia as festas de aniversário, que antigamente eram só sábado à tarde, domingo de manhã, agora são domingo 17 horas. Naqueles dias os casamentos nunca aconteciam domingo, mas agora tem casamento na hora do culto. Por quê? A ideia é te tirar da arca da igreja. Tem gente que não gosta porque tem bicho de todo tipo lá dentro. Lá tem bicho de todo jeito, irmãos. Lá tem rinoceronte mais cheinho. Lá tem a zebra que vê longe, a zebra listrada, mas tem a girafa que fica enxergando longe. Tem um gambá que fede de vez em quando. Tem um coelhinho tão dócil, mas tem um cavalo que pode dar um coice. Tem burro que é ignorante. Tem animal de todo jeito. E muitas vezes é difícil conviver com pessoas de diferente espécie da nossa. Seria bom se todo mundo fosse igual, mas seria muito chato. O que nos torna iguais é que nós somos diferentes. A única coisa que nos torna iguais é que nós somos diferentes uns dos outros. Por isso a multiforme graça é multiforme, não uniforme. Porque tem favor, tem graça. Cada pessoa aqui tem um DNA, cada pessoa aqui tem uma experiência. E se nós unirmos, se nós nos ajuntarmos como igreja, nós podemos fazer um reboliço nessa cidade. Nós podemos virar Belo Horizonte de cabeça para cima. Porque tem mais poder aqui do que no Congresso Nacional. Obrigado pelos 3 améns. Eu disse que tem mais poder aqui do que lá no Congresso Nacional, irmãos. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor, alguma coisa acontece. Pode juntar o presidente, pode juntar a ONU, pode juntar o G5, o G20. Eles nunca têm mais poder do que 2 crentes reunidos em nome do Senhor. Mas depende de uma mentalidade de igreja. E a igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. Existem pessoas que vão na igreja buscar entretenimento. E a igreja não é um lugar de entretenimento. Eu já fiquei chateado porque
Alguém queria o louvor do Hillsong, alguém queria a escola dominical da Assembleia de Deus e o estilo de oração da Deus e Amor. Alguém queria a recepção da Lagoinha Niterói e o auditório da IBC. Alguém queria a experiência do Márcio Valadão. Alguém queria a estrutura infantil como a Lakewood Church. Mas se você veio aqui buscar entretenimento, você está no lugar errado, querido. Existe uma geração que vai no shopping buscar teologia, no cinema, assistindo Noé, Moisés, e eles ficam julgando a teologia do filme. E no culto eles julgam o entretenimento, se a música foi realmente boa, se o pastor foi eloquente o suficiente, se ele é legal o bastante para te manter aqui. E alguns tratam a igreja como um restaurante, vêm, comem, pagam suas contas e vão embora e não querem comprometer. Mas eu quero te falar, querido, que a igreja é um lugar de segurança. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. E você precisa de ter esta mentalidade de que a igreja não é um lugar para você frequentar, a igreja é uma família para você pertencer. Todo mundo precisa de uma família, mas toda família precisa de uma igreja. Os pais que estão aqui me ouvindo, você que não leva seu filho na igreja tem grande chance de buscá-lo na delegacia. Pais que não levam os seus filhos para a igreja tem grande possibilidade de um dia buscá-lo na delegacia, porque na igreja é um lugar de crescimento, de edificação, de comunhão, de evangelismo. Você pode achar que tem algumas coisas para melhorar, mas a dica que eu te dou: comece você, melhore você, que talvez nesse ambiente todo, o elefante empurra para cá, o gambá solta o cheirinho dele ali, o cavalo dá o coice aqui, e tem um que grita mais do que o outro, tem um que faz mais bagunça que o outro, tem um mais quietinho, mas é o lugar mais seguro que você pode estar, além da sua família, é a igreja. Porque nós somos um centro de expansão da cultura celestial. Um dia Jesus vai voltar e buscar a igreja, a noiva dele. E eu tenho o privilégio de fazer parte deste grupo, que é a noiva de Cristo. Você pode levantar as duas mãos aos céus aí? Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei: você está na Bíblia? Ele falou: me mostra. Eu abri para ele. A Bíblia diz assim: eles saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, não teriam saído do nosso meio. E o fato de terem saído do nosso meio foi só para comprovar que eles nunca foram dos nossos. Existem pecadores e ímpios e cristãos verdadeiros. Pecadores são as pessoas que estão lá fora e não conhecem Jesus ainda. Os ímpios são as pessoas que estão aqui dentro e vivem como se estivessem lá fora. Mas existem os santos, e a igreja que Jesus vai buscar ela. Um dia Ele vai chamar seu nome no céu. Um dia você vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Um dia você vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E vai ter um casamento, irmãos, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Você pode agradecer a Deus pela igreja aí, em nome de Jesus? Ah, eu sou igrejeiro mesmo. Eu sou viciado na igreja. Eu amo a igreja, irmãos. E não fale mal da igreja, porque se eu fosse Jesus, eu não ia querer ninguém falando mal da minha noiva. Não fale mal da igreja. Se você não pertence a ela, feche sua boca. Mas se você faz parte dela, honre o noivo, porque ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Para terminar, eu vou falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Eu disse que todo ser humano precisa da Arca da família. E toda família precisa da Arca da igreja. Mas toda a igreja precisa da Arca da presença de Deus. Esta é a Arca
da presença de Deus. Eu tenho dito esses dias aqui que Davi, a primeira coisa que ele fez no seu mandato de rei de Israel, foi buscar de volta a presença de Deus, porque as pessoas iam ao culto e não tinha a presença de Deus lá. Eles ofereciam sacrifícios, eles faziam cultos antes do Santo dos Santos. Eles iam talvez no átrio, alguém entrava no santo lugar, mas não tinha a arca da presença de Deus. Esta arca é uma arca pessoal, porque a igreja somos nós. E quando esta reunião acaba, a igreja se espalha. E você não pode encontrar com a presença de Deus só num culto como este. É tão bom e muitas vezes é apenas emoção, sabia? Muitas vezes o choro é apenas por causa da sensação harmônica. Eu sei pregar para as pessoas chorarem. Eu sei pregar para as pessoas ficarem motivadas e empolgadas. Mas eu prefiro pregar para depois do culto, para a semana. Eu prefiro dar uma palavra que não é motivacional, mas sim transformacional, que vai transformar a sua vida, a sua mente. E uma das coisas mais importantes que você tem que entender é que você não pode dar nenhum passo na sua vida sem a arca da presença de Deus. Tem lugares lotados agora de evangélicos, cultuando pessoas, cultuando personalidades, mas Deus não está lá. Existem muitas casas que Deus não está lá. Você já pensou uma empresa que tem Deus lá? Você já pensou um negócio, um comércio? E essa semana eu saí daqui, a gente estava reformando uma sala, saí tarde, e eu passei na Afonso Vaz de Melo e tinha lá um food truck do Rei do Acarajé. Eu parei lá, era meu sonho comer aquele negócio. Eu gosto demais, eu sou baianeiro. E quando eu parei lá, tinha uma TV de 22 polegadas passando uma adoração. Eu senti uma presença de Deus ali, sabia? Tinham funcionários como rostos de anjos, porque tinha a presença de Deus ali. Eu cheguei na minha casa e comi aquilo com tanta satisfação, não por causa do sabor, do tempero, mas porque alguém ali carregava a arca da aliança. E esta arca não pode ser carregada de qualquer forma. Por isso Uzá morreu. Por isso Davi teve que esperar 3 meses até que ele pudesse trazê-la para Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam carregando de qualquer forma. Esta arca era tão pesada e eles colocaram no carro de boi para trazer rápido para Jerusalém. Vamos embora, vamos levar. E de repente o boi tropeça, a arca cai, Uzá morre e Davi fica com medo. Mas Deus deu uma instrução para ele: carregue-a nos ombros. Carregue-a nos ombros. É para carregar onde, irmãos? Carregue-a nos ombros. Vá trabalhar amanhã com a arca nos seus ombros. Vá para casa agora com a arca nos seus ombros, querido. Porque esta arca representa a presença de Deus. Onde você estiver, carregue a presença de Deus. Alguém tem que saber que Deus chegou ali. Alguém tem que saber que Deus chegou ali. Alguém tem que saber no seu emprego amanhã: Jesus chegou. Alguma coisa diferente aconteceu quando você chegou. Sabe por quê? Porque você tem uma arca que a sua família proporciona. E se você precisa de restaurar alguma coisa lá, se você precisa de reaver algum conceito, se você precisa de fazer as pazes com alguém, saia daqui correndo. Mande um WhatsApp exatamente agora: eu te amo, depois eu te explico. Mande um WhatsApp, liga para um parente longe que você não conversa talvez há anos. Eu conheço filhos que não falam com seus pais morando na mesma casa. Você não sabe quando vai ser o último abraço, por isso demore mais um pouco. Você nunca sabe quando vai ser o último abraço no seu filho, na sua mãe. Por isso, demore mais um pouco. Ame a sua igreja. Irmãos, nós temos pessoas aqui de diversos lugares, quase que de Minas Gerais, da Grande Belo Horizonte. Tem gente aqui da Grande Belo Horizonte, Birité, Neves,
Vespasiano, Sabará e muitos lugares. Mas essa semana, eu, Gigi, a pastora, nós fomos no distrito de Águas Claras, depois de Brumadinho. São 55, 56 quilômetros desse endereço que nós estamos aqui agora, para visitar um irmão, que toda vez que ele vem no culto, ele já chega aqui chorando. Ele fala: é uma alegria congregar nesta igreja, é uma alegria, eu amo congregar. Você sabe que ele sai de casa 1h, domingo, ele anda a pé até o ponto de ônibus, ele espera o primeiro ônibus, ele pega o segundo ônibus, e ele pega o terceiro ônibus até chegar aqui às 18 horas. Ele fica de 1 às 18, se deslocando, para congregar aqui 1h30, 1h40, porque ele ama a igreja. E eu fui lá dar um abraço nele, porque ele está de quarentena, não está tendo ônibus. Eu fui lá, porque tem gente que mora do outro lado da rua ali, olha. Tem gente que tem carro. Eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse um outro carro, se esse moço quisesse tirar uma carteira, mas ele vem com alegria, sabe? Mais de 50 e poucos quilômetros, ele anda a pé, está colocando um calçamento agora na rua que ele mora, e ele mora sozinho. Ele podia congregar em Brumadinho, qualquer lugar, mas ele ama você, ele ama estar aqui, ele ama frequentar esse lugar, e foi tão bom passar o dia com ele, irmãos. Eu voltei de lá assim, revigorado. Eu disse: eu amo congregar, porque a igreja é a arca que vai livrar muita gente de um grande dilúvio que está para acontecer. Todo mundo precisa de uma família, mas toda família precisa de uma igreja, e toda igreja precisa da presença de Deus. Toda igreja precisa da presença de Deus. Todo membro precisa da presença de Deus. Carregue-a nos ombros. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. É o culto da família, porque tudo começa na família. Mas tem a igreja que é formada pela família. E nenhuma família sobrevive sem a presença de Deus lá. Nunca se esqueça disso. Nunca saia do lugar de segurança. Nunca despreze a arca. Nunca despreze a sua família. Porque a família é o lugar de segurança. A igreja é um lugar de segurança. Mas não saia daqui sem a presença de Deus. Com seus olhos fechados, vamos levantar as mãos. Vamos levantar as mãos e vamos agradecer o Senhor.